Quando a gente vai destrinchando assunto por assunto, fica muito melhor para a galera que está entrando na religião, iniciando ali, né, a prática umbandista, a entender como cada coisa funciona. Não fica aquele monte de coisa aglomerado ali, né, jogado para você e você fica perdido. Fala, nossa, é muita vertente, para onde que eu vou? Ah, mas por que que é assim numa casa e por que que é assim em outra? E o tão famoso, né, tabu, por que que um acende vela para Exu dentro de casa e o outro não acende vela para Exu dentro de casa? Um diz que pode, outro diz que não pode. Através dessa série de vídeos eu vou tentar te ajudar a esclarecer alguns pontos para que você tenha o teu próprio senso crítico com relação à religião. É muito chato quando a gente tende a ser inserido dentro de um dogma. Então, quando um fundamento não é explicado, ou seja, quando uma prática não consegue ser explicada para você, por que que eu estou firmando uma vela no chão? Né? Por que que eu estou acendendo uma vela no chão? Porque sim, porque você tem que fazer desse jeito. Quando isso acontece, isso vira um dogma, tá? Quando um fundamento não tem a capacidade de ser explicado para alguém. Corra de dogmas, tá, galera? Então, no vídeo inicial de hoje, na primeira saga aí, a gente vai falar como que os espíritos se comunicam, para a gente já começar a entender tudo isso, tá bom? Primeiro, entenda, cada indivíduo ele nasce com um tipo de mediunidade diferente. A gente chama isso de faculdade mediúnica se você for seguir ali parte do conhecimento espírita, tá? Mas para ficar mais fácil para você, eu vou falar mediunidade. Então, cada indivíduo ele nasce com uma mediunidade diferente. O que isso quer dizer? Cada pessoa tem a capacidade de perceber comunicação espiritual de diferentes aspectos, tá? De diferentes perspectivas. Tem pessoas que vão conseguir ver o espírito plasmado na frente dela, a gente chama de clarividente. Tem pessoas que vão ter facilidade para escutar espíritos, tá? Influências energéticas diferentes, a gente chama de clareaudiente. Tem os médiums de incorporação, que acabam incorporando espíritos para passar mensagem para alguém. E por aí vai, são diversas faculdades, tá? Diversos tipos de mediunidade que são espalhadas por aí. E o mundo espiritual, ele sempre está em constante evolução. O que isso quer dizer? Coisas que nós vimos há alguns anos atrás já podem ter caído por terra, porque isso vai se aperfeiçoando. Não existe um teto, né? Não existe chegamos até aqui, é isso, não. O plano espiritual ele é uma incógnita até hoje. Então alguém levanta uma hipótese, levanta uma ideia, e a gente discute e vai destrinchando isso para ficar melhor e falar, nossa, por aqui é assim, por aqui é assado. Então o que eu tô te falando aqui não é uma regra, tá? É só um ponto onde a gente debate e levanta teorias e as pessoas vão se identificando com isso, tá bom? Existem outras formas de ver tudo isso que eu tô falando e tudo bem também. Seguindo a nossa linha de raciocínio, essas pessoas que têm esses tipos de mediunidades diferentes, né, são chamadas de médiums, obviamente, têm essas maneiras diferentes de perceber a comunicação dos espíritos, e os espíritos, principalmente os espíritos que acompanham essas pessoas, sabem o tipo de mediunidade que cada um carrega. Então, se você é clareaudiente, se você é clarividente, os espíritos que te cercam ali, que são atraídos por semelhança vibratória, que é assunto para uma próxima aula também, se é que eu posso chamar de aula, né? Um assunto para um próximo brainstorm aí. Eles são atraídos e eles sabem o tipo de mediunidade que você tem. Então eles sabem como se comunicar com você. Então é errado a gente se basear no médium que está do nosso lado para termos noção de que algum espírito está querendo entrar em contato comigo. O que isso quer dizer? Eu não posso me basear no cara que está ali e falar, pô, ele vê espíritos, eu não estou vendo espíritos, significa que eu não sou médium. Não, isso não é verdade. Isso só significa que tem outra maneira dos espíritos se comunicarem com você. Você só está aprendendo a identificar ainda. Isso não é do dia para a noite. Leva tempo e principalmente autoconhecimento. O que isso quer dizer? Você precisa sentar a bunda na cadeira, lidar com as coisas, buscar estudo de diferentes fontes, livros ou até mesmo vídeo, que é o caso que você está fazendo agora, e identificar, tá? Cada mediunidade, ela manifesta, se é que eu posso dizer sintomas, tá? Ou sinais, chama do que você quiser. Ela manifesta sinais diferentes, de acordo com o tipo dela. Então é comum você sentir um formigamento aqui, é comum você sentir uma intuição ali, tudo isso são passos que você vai aprendendo a identificar, tá? No meu livro, o e-book, que eu publiquei lá na minha outra plataforma, no meu Instagram, o link tá na bio, eu listo alguns desses sinais para as principais mediunidades que a gente vê dentro da Umbanda. Então, quando a gente fala de uma mediunidade de clareaudiência, por exemplo, um médium que tem a capacidade de escutar espíritos em si, né, e receber aí intuições diferentes.
Quando a gente fala da faculdade de clareaudiência, do médium que tem a capacidade de escutar espíritos, ela manifesta alguns sinais. Pode ouvir espíritos tanto diretamente no ouvido, como se eu chegasse até o seu ouvido e falasse alguma coisa ali sussurrando, ou com a voz normal, ou ele pode ouvir diretamente no pensamento, tá bom? Ele pode ter um misto das duas coisas. Tudo vai depender da faixa vibratória que ele se encontra, mediante a mediunidade que ele carrega. É normal que você escute muito mais os espíritos querendo se comunicar na transição entre o sono e você estar acordado. Quando você se deita para dormir e você está pegando no sono, é normal que você escute diferentes coisas. É até comum que a gente brinque, tá? Porque vem espíritos ali, né, que gostam de tirar sarro, espíritos zombeteiros, né, vamos dizer assim. E começa a xingar, então tem muita gente que ouve palavrão, muita gente que ouve coisas sem noção. Tem gente que até ouve recado nessa fase. E na fase que você tá para acordar também, que você acorda durante a noite para usar o banheiro e volta e fica naquele estado de sonolência. É comum no começo que esse tipo de mediunidade se manifeste mais assim para você. Então eu destrincho isso melhor lá. O que isso quer dizer? Quando a gente aprende que os espíritos se comunicam dependendo da nossa mediunidade, entra um outro ponto. Mesmo com a nossa mediunidade específica, os espíritos que nos acompanham vão utilizar formas pessoais para se comunicar com a gente. Em outras palavras, pode ser que ele utilize uma pessoa para chegar até você e falar algo que você precisa muito ouvir. Que aquela outra pessoa é médium, também X foi usada por um espírito sem que ela saiba. Isso pode acontecer. Ou até mesmo você está falando alguma coisa e alguma coisa da natureza manda um sinal ali para você. Ah, passou um papagaio voando na minha frente na hora que eu estava falando. É um pouco mais difícil, mas isso pode acontecer instantaneamente, tá bom? Já vi acontecer, inclusive. Então, a gente não pode se basear nas coisas que a gente olha aí de terceiros, e sim na maneira que os espíritos querem se comunicar com a gente. Ah, eu consigo me comunicar muito melhor quando eu estou dormindo, em sonho. Então, essa é a maneira que os espíritos se comunicam com você. Terceiro ponto, para a gente dar uma apanhada de tudo aqui e encerrar essa aulinha bem rápida para vocês. Nem sempre os espíritos vão se comunicar. O que eu quero dizer? Não será diariamente. Tá? Não tem uma data, não tem uma hora marcada para que isso aconteça. Essa comunicação só vai ocorrer quando tiver algo para ser feito, quando tiver trabalho para ser feito em conjunto com você. Por isso que nós somos médiums, a gente acaba intermediando as ações do plano espiritual para o plano terreno, com algum fundamento. Isso não vem a esmo, isso não vem que o espírito apareceu para mim só por aparecer, só para tirar um barato com a minha cara. Se for um espírito zombeteiro, provavelmente sim, mas se for um espírito que tem uma missão com você, isso vai ser diferente. É comum que aconteça muito mais coisas e com uma frequência muito grande, sim, no começo da tua jornada como médium, porque você está se descobrindo e aí já tem trabalho acumulado, fala, o espírito está ali e fala, meu, tem coisa para fazer, vamos trabalhar, e aí começa a manifestar muito sinal, aí é aquela fase que o médium fica muito confuso, que começa a ter muito sonho, começa a ter muita experiência com a espiritualidade, isso vai aflorando com o tempo. E aí passa dessa fase e vem aquela fase onde já acontece uma frequência não tão grande, bem de vez em quando. E é onde a pessoa acaba falando, pô, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que os espíritos se afastaram de mim? Se você está ali no caminho da luz, né, vamos dizer assim, vibrando como a Umbanda fala para você, paz e amor, né? Isso é natural que aconteça porque não vai ter uma frequência tão grande de trabalho. O que você faz nessas horas? Cuida da tua matéria. Nós somos escravos deles também, é isso que a gente não pode esquecer. Não somos marionetes e nem fantoches. Tem sim bastante trabalho a ser feito, mas também tem uns períodos onde a gente descansa e desfruta dessa vida e aproveita bons momentos aí de felicidade. Tendo em mente isso, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer alguns pontos aí para você que está começando. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, desse estilo de vídeo, eu vou trazer mais para vocês, tá? Isso vai ser uma saga aí. Deixa aqui nos comentários o que você quer que eu fale mais. E na próxima reunião, tá? Vamos dizer reunião, assim, não vou dizer aula, não. Eu trago para você um outro tema bem interessante que vai te ajudar a esclarecer mais essa fase de desenvolvimento, tá? Um grande beijo para você e até a próxima.